Bem-vindo ao nosso capítulo sobre ferramentas de automação. Aqui nós vamos falar um pouco sobre qual o melhor software de automação para você utilizar aqui no Brasil, algumas dicas de como você utilizar e tirar o melhor proveito desse software e também como você fazer com que o software gere uma fonte de lucro para a sua empresa. Então vamos lá, primeiro ponto. Aqui é um assunto bem complicado a gente conversar, né? Que é qual o melhor software de automação para a sua agência. Eu já testei os principais, né? Os principais nós falamos HubSpot, foi por onde eu comecei, né? Inclusive eu comecei no Inbound Marketing, foi um convite da HubSpot para fazer o Inbound Marketing aqui no Brasil. Eu já testei também a RD Station e já testei a SharpSpring. O importante aqui é nós entendermos qual vai ser o melhor, o que cada um tem que entrega mais que o outro. HubSpot, por exemplo, é um software extremamente completo, não é à toa eles que criaram todo este trabalho, né? Então, óbvio, eles têm que ter um ótimo software, porém ele tem um problema muito grande aqui, o volume de contatos que você consegue ter na ferramenta. Por exemplo, se você está no Pro, você está falando de 1000 contatos, e você só pode mandar e-mail para 10 vezes esse volume de contatos. Depois tem o fator preço, né? Você está pagando ali, acho que 800, 850 dólares, não lembro ao certo qual o valor, que para nós em real fica extremamente caro. Depois vem a RD Station. A RD Station é o software nacional, é o mais comum de se ver aqui no Brasil, porém é muito limitado. O jeito de trabalhar com ferramenta é uma ferramenta limitada. Eu diria que é para projetos pequenos de inbound e para empresas que ainda não estão muito maduras sobre migrar do seu serviço tradicional para o Inbound Marketing. Aí por último vem a SharpSpring. SharpSpring é o que eu utilizo neste momento na minha agência. Dito isso, eu ainda tenho clientes na HubSpot, ainda tenho clientes dentro da RD. Quando nós falamos de software de automação de marketing, não é porque você utiliza mais a SharpSpring ou mais a HubSpot que você vai falar para o seu cliente, olha, você quer ficar com a RD? Não pode, tem que ficar com o outro. Não, não funciona assim. Se o seu cliente já vem com a RD e ele tem desejo de permanecer lá, é sua obrigação como agência conseguir trabalhar dentro do software de escolha do seu cliente. É óbvio que pode orientar, você pode falar, olha, você terá mais benefícios se você migrar para este software aqui. Legal. Indo então para a SharpSpring. Por que atualmente é o software que eu mais uso? Não é? Por que eu tenho mais projetos dentro da SharpSpring do que nos outros? Primeiro, o volume de usuários que eu posso colocar dentro da ferramenta. Se eu não me engano, são em torno de 25 usuários que eu posso colocar na ferramenta. Contatos é imensamente maior do que qualquer uma das outras plataformas. O volume de e-mails também é muito maior do que as outras plataformas. E tem uma vantagem muito grande, que ao contrário da RD Station, eu consigo ter o meu marketing e vendas integrado em uma só plataforma. A HubSpot altamente fornece isso, porém se você trabalhar o CRM da HubSpot vai ter um custo muito maior do que aquele que já é padrão, não é? Fica muito caro para nós aqui no Brasil utilizar. Agora a SharpSpring ela permite você trabalhar toda essa frente do marketing, inclusive até a sincronização com o AdWords para você conseguir fazer toda a linha de captação. Então ela vai te ajudar muito. Então, na minha opinião, o melhor software para utilizar no momento seria a SharpSpring aqui no Brasil. Porém, como eu falei, você tem que ter em mente, assim, não é só valores que nós estamos falando, você tem que ter em mente também os benefícios para aquele cliente naquele determinado momento. Como eu falei, se você tem um cliente que vem em RD, você vai trabalhar com o cliente dentro da RD. É muito fácil escolher, tá? Dicas de como utilizar o seu software de automação de marketing. Bom, a primeira dica que eu posso dizer assim que você inicia com um novo software, pare toda a sua equipe e faça um treinamento bem extenso da sua equipe dentro do software. Todos na sua empresa têm por obrigação saber como funciona o software de automação, tá? Não é porque uma pessoa vai usar menos e outra vai usar mais, as pessoas têm que entender como ele funciona. Outra dica de como utilizar transforma o e-mail como o seu e-mail. Você, quando chega na sua empresa, você provavelmente vai acessar primeiro o quê? O seu e-mail. Então você deixa o seu e-mail praticamente aberto o dia inteiro. Então numa aba você tem o seu e-mail, na segunda aba você tem o seu software de automação de marketing. Eu tenho por rotina abrir e-mail, abrir ferramentas analíticas e depois abrir o meu software de automação e ele fica ligado o dia inteiro. Por quê?
Porque uma das coisas interessantes em relação ao software que eu uso, o SharpSpring, é que ela me permite trabalhar muito a questão de tarefas de lembretes dentro da ferramenta. Isso para mim é muito útil, porque muitas vezes o comercial ou o marketing cria lembretes para o comercial e o comercial para o marketing, e estando com a ferramenta aberta, nós recebemos notificações em tempo real desses lembretes que temos para executar. Então isso aí facilita muito o dia. Você vai conseguir ter uma performance muito melhor, você não tem que ficar toda hora parando para pensar, poxa, o que é que eu tenho que fazer? Quais são as ações que eu tinha colocado para fazer? Não, você já vai ter tudo dentro do seu software, ele já permite você fazer esse tipo de ação. Outra vantagem em relação a SharpSpring no momento é que você tem a parte de social media dentro da ferramenta também, onde permite você criar as publicações e publicá-las nos seus principais canais de mídias sociais, no caso Facebook, Twitter e o LinkedIn. Isso aí é muito útil porque você pode criar todo o calendário dentro da ferramenta e assim organizar a vida da sua equipe de conteúdo ao longo do mês. Legal? Agora, um item muito importante aqui é como fazer que o seu software de automação se transforme em lucro para a sua empresa. Aqui de novo eu vou falar sobre a SharpSpring. A SharpSpring possui um modelo de trabalho para agências, ou seja, a agência compra o pacote da SharpSpring, são 3 licenças mais uma licença adicional para a própria agência utilizar, porém o quanto você vai cobrar do seu cliente é inteiramente à sua disposição, você vai cobrar o que você entender que deve cobrar. Por exemplo, eu tenho clientes que eu cobro 1.200, outro eu cobro 800, outro eu cobro 1.600. Varia muito do projeto e do tamanho do trabalho que você vai ter nesse projeto na ferramenta de automação. Uma dica que eu posso te dar aqui é fazer com que, uma vez que você contrata a SharpSpring, acho que assim, o maior problema que eu vi como agência e resolvi muito fácil foi, poxa, mas se eu estou pagando por um pacote de 3 e eu só tenho um cliente para colocar dentro da ferramenta, significa que eu vou ter prejuízo até conseguir cobrir os outros 2 buracos que existem lá. A dica é bem simples, faça com que o seu primeiro cliente pague o valor total daquele pacote de 3. Significa que os demais são apenas lucro. Isso é uma dica muito importante, tá? Eu costumo falar que tudo que nós fazemos dentro de uma agência de inbound tem que ser orientado ao lucro. Sim, eu estou falando financeiramente, é claro. Se você está falando de resultado, é óbvio que a agência, se ela entra com um projeto, ela tem que trabalhar para o resultado. Mas aqui nós estamos falando de ferramentas através de parte financeira. A nossa parte mais importante aqui é fazer com que essas ferramentas gerem lucro. Até porque as outras que nós utilizamos no dia a dia não fazem isso por nós, não é? Então, nós precisamos garantir que a gente consegue tirar algum lucro disso. Essas são as minhas dicas e também explicar um pouquinho sobre a minha realidade em relação ao software de automação. Tem uma outra aula que ela é inteiramente sobre ferramentas para agências, onde eu vou lhe contar as principais ferramentas que eu utilizo na agência, vou lhe mostrar na prática como utilizar as ferramentas. Ao contrário desta aula que você está me vendo aqui, a aula de ferramentas eu vou estar fazendo um screencast mostrando o uso da ferramenta em tempo real, tá bom? Isso vai lhe ajudar bastante a entender por que eu tenho uma aula inteira sobre ferramentas. Bom, como pode imaginar, 7 anos trabalhando neste mercado, você acaba testando centenas de softwares por aí. Isso faz com que você gaste equivalente a centenas de reais também. Então, ao te mostrar quais são as melhores ferramentas para a sua agência, eu vou fazer com que você não tenha que gastar tanto dinheiro quanto aquele que eu gastei. Ou seja, você está poupando um bom dinheiro, ou pelo menos deixando de ganhar um bom dinheiro. Nos vemos na próxima aula então. Até lá!